Olá, meus caros, mais um devocional no ar, aqui pelo conteúdo edificante. Vamos, nessa oportunidade, a versar sobre os Salmos 24. Você vai deixando seu like, e se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não conhece o devocional, é um quadro aqui no conteúdo edificante, pelo qual a gente, ou a minha pessoa, Bruno G., preza pela leitura e reflexão da palavra. No caso, nós estamos seguindo os salmos e, a posteriori, a oração, configurando o devocional. Aquele que é devoto, devoto não a seres humanos, a ídolos, mas sim ao Senhor, pois é por intermédio da oração e também a leitura da palavra, como nos revela 1 Timóteo 4:5, é que somos santificados. Em Josué 3:5 nos fala aqui para o povo santificar hoje, para que Deus opere maravilhas amanhã no meio de vós. Então, de fato, Deus quer santidade, sem a qual não veremos a Ele e, por conseguinte, não teremos bênção. Então, por mais que muitos pensem que essa prática é apenas religiosa, não. Se trata de algo muito mais sério e relevante para a vida de um sincero, genuíno cristão, que é de fato estar com Deus e Ele consigo. Porque Deus pode estar contigo, mas para você estar com Deus é necessário compatibilidade, ou seja, ter a mesma, ou pelo menos tentar ter um pouco de santidade, para que Ele possa habitar em vossa vida e, por conseguinte, você ter a sua bênção, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem e muito menos em templos sujos, ok? Que você possa compreender melhor essa realidade. Vamos, sem delongas, a leitura do texto sagrado, que está em Salmos 24, versículo 1 ao 10. Deus abençoe grandemente a sua vida. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque não sei o horário que você estará vendo esse devocional. E assim Deus possa lhe abençoar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Porque ele a afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar, ou lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Estamos no versículo 5. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Sela. 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 8. Quem é esse o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Sela. Nós vamos falar acerca do Rei da Glória. Você sabe quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória não é um rei terreno, não é o rei Filipe, o rei Henrique, não é o rei aí conhecido que faça parte de algum reinado atualmente no mundo, não é o rei de Mônaco, não é o rei da Inglaterra, já que nós temos uma rainha, né? Já que seu marido morreu. Não é nenhum desse rei, o rei Arthur. O rei da glória não é humano, não é divindade, não é anjo. O rei da glória é quem? Aquele que tem glória, que tem poder. Jesus Cristo, o rei dos reis. Davi, então, nesse cântico, fala de Jesus.
muito tempo antes mesmo de o Deus Filho encarnar em um homem, ser chamado Jesus. E ele diz: do céu é a terra e a sua plenitude, ou seja, a sua completa formação. O mundo e aqueles que nele habitam, é tudo do Senhor. A terra é do Senhor. Muitos dizem que a terra, o mundo é do maligno. Confunde aquela expressão, o mundo jaz no maligno. O que quer dizer o mundo jaz no maligno? Ou jaz no sentido de estar sendo do maligno. Não é o cosmo, não é o mundo criado por Deus. É o sistema. É sistemas corruptos. Também não é o sistema, porque senão o que nós estamos fazendo aqui faz parte do sistema, nós estaríamos também sendo influenciados pelo maligno. Não é isso. O mundo jaz do maligno é porque o espírito anticristo aí está e Satanás aí está para enganar, procurando a quem possa tragar. Agora o mundo, a terra, foi Deus que fez. Não tem pecado algum na terra. Nós somos terra aqui, que é pó. O pó foi feito e pó retornará. A terra é a plenitude de toda a terra. Tudo está na terra, florestas, a flora, a fauna, os animais, tudo foi o Senhor que fez. Não foi o capeta que fez. Ainda que muitos podem dizer, mas essa terra foi o capeta que fez, esse animal foi o capeta que fez, porque é feio, não é bonito. Não, foi o Senhor que fez. Na própria natureza nós temos coisas maravilhosas, bonitas, exuberantes, admiráveis. Mas também temos coisas que dá até asco de ver, né? Mas foi Deus que fez também. Mesmo Deus que fez, por exemplo, um inseto, fez uma barata, fez uma formiga, fez um rato, as mulheres têm nojo. É o mesmo Deus que fez o cachorro, o gato. São animais domésticos que muitos gostam. Coelho, o hamster, por aí vai. O mesmo Deus que fez o mar, fez os rios, também fez mares que não tem como navegar, como o mar parece morto, né? O mar, tem um outro mar, mar vermelho também, né? Outros mares aí que não tem como navegar. É Deus que fez. Então, tudo foi o Senhor que fez. E aqueles que nela habitam, na terra. Nós, seres humanos. O diabo não tem poder para fazer ser humano. Por isso que nós vemos uma série de crendices aí. O diabo transou com a mulher, né? A serpente transou com a mulher, com Eva, e fez Caim. Mentira. Crendice. Sincretismo. De crenças pagãs com o genuíno evangelho. Tem gente que chega a dizer que, por exemplo, a própria Xuxa teria vendido a sua alma ao diabo. E a filha que ela teve, a Chassa, não foi com o Luciano Zafir, foi com o próprio diabo. Olha a crendice, olha as mentiradas. Alá, né? O senhor, que me parece que faleceu nesse ano, em 2018, em março, que o Chico. Não fugimos disso, porque tudo foi o Senhor que fez. O diabo não tem poder para fazer ninguém. A própria reprodução foi Deus que permitiu. O diabo não tem poder de dizer, agora eu quero um ser humano, vou fazer um ser humano. Não. Ele pode se parecer ao ser humano, se personificar, um anjo de luz, um ser humano, mas uma pessoa criada com os detalhes, com vida, não. Só o ser humano pode reproduzir-se, porque o diabo é anjo. Antes de tudo é anjo, ainda que caído. E é assexuado, não tem sexo. Se não tem sexo, não tem como se reproduzir. Agora, Deus tem poder de criar outros seres humanos e outros anjos, que é espírito. O diabo não tem, já que é a criação de Deus. Ele pode enganar, ele é o mestre dos disfarces, mas criar nada, ele pode. Pode copiar, tentar copiar. Mas criar animais, a natureza, a terra, o homem, não pode.
Então, é o Senhor que fez tudo. Tudo é do Senhor. Essa transmissão pela internet é do Senhor. Como assim? É do Senhor, porque desde o cabeamento, desde a transmissão, os satélites que foram enviados aí para o espaço, para termos, então, como enviar, né, os conteúdos ou ir para a nuvem, tudo matéria-prima, tudo Deus trabalhando, dando inteligência para o ser humano, ele pegando os recursos naturais e fazendo isso. Então tem muita coisa que é demonizada, ou que vira coisa do diabo, e que não é, foi Deus que fez. Deus fez a tela, porque a matéria-prima é os cristais, tem matéria-prima, a terra. Não foi nada criado do próprio homem ou de Satanás. Deus criou tudo. Fique isso bem gravado na vossa mente. Porque os exageros a gente não pode aceitar. Aceitar que Deus não fez nada. Não, Deus fez tudo. Mas por que está o mal, então? Por que existe o mal? Por que tem o inimigo? Por que a gente vê trabalho contrário? Por que a gente vê pessoas sanguinolentas, perversas, malignas, maquiavélicas fazendo mal? Porque foram influenciadas, tentadas pelo maligno. Mas não quer dizer que elas foram, de fato, criadas pelo diabo. Ou que já havia uma predestinação para elas serem daquela maneira. Ou servia ao diabo, uma geração perversa, descendência perversa do diabo. A gente fala da questão da maldição hereditária. Eu tenho uma certa aversão um pouco a isso. Principalmente de quem é cristão. Quem é cristão não tem maldição hereditária coisíssima nenhuma. Poderá haver aquele que não é. No entanto, tomamos muito cuidado, porque a própria maldição provém de Deus, não é do diabo, como muitos pensam. Porque Deus disse para o povo, por intermédio de Moisés: eis que põe diante de vós a bênção ou a maldição. A bênção se ouvir as minhas palavras e cumprirdes, e a maldição se não ouvir e não cumprirdes. Ah, tudo diabo. O próprio Deus criou o diabo. O diabo é a criação de Deus. Por quê? Deus criou, na realidade, o diabo para ser anjo, para o servir, ele que se rebelou. Deus deixou o livre-arbítrio até mesmo para o inimigo, que agora virou seu inimigo, né? Que outra hora não era, é seu anjo, cuspiu num prato que comeu, que usurpar o trono de Deus e teve a consequência. Mesma coisa do ser humano, Deus fez Adão e Eva, sabendo até na sua onisciência que eles iam pecar como pecaram os anjos caídos e o próprio Lúcifer. Às vezes assim, Deus já tinha arquitetado, planejado algo de bom para a raça humana, planejado a obra redentora, por intermédio de Jesus Cristo, quando ele disse para a mulher: eis que dentro de ti, ou de ti, do ventre, algo profético ali, nascerá um que vai pisotear a serpente. Jesus estava falando ali, ou Deus estava falando ali, era da serpente, simbolismo de Satanás, e do ventre da mulher, que seria Eva, simbolicamente a serva, que seria mais tarde Maria, que simboliza até mesmo a igreja. A igreja tem que parir Jesus, fazer Jesus nascer. Aliás, isso até remete aos filósofos gregos de Sócrates, que falava da parturição das ideias, de parir as ideias, né? Surgir as ideias. Enfim, deixamos um pouco essa conversa para lá. Mas que fique isso bem registrado aí para você. Deus criou tudo, o bem e o mal. E por que o bem e o mal? Por que não poderia criar só o bem? Por que não poderia salvar todo mundo? Por que Deus é tão injusto? Não, Deus não é injusto. Deus deixou porque ele é correto. Ele é justo até mesmo nisso. Porque não seria Deus se ele forçasse a coisa. Aliás, o Evangelho é que diz, nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. Forçar é o grande problema. Não é que a gente ter aqui meia dúzia de gente forçada ao meu pensamento. Não. Se eu tenho aqui meia dúzia de gente, ainda que seja pouca, mas realmente é porque gosta do conteúdo, é porque gosta. Um exemplo, né? Estou falando do canal. Porque gosta, porque
viu um conteúdo, gostou, está aqui. Então, é isso que Deus pensa. Mais vale eu ter qualidade do que quantidade. Mais vale eu estar com pessoas que realmente estão aqui porque gostam de mim, porque de fato estão com o coração aberto e com livre e espontânea vontade, com ato voluntário para me servir, do que eu forçar elas, do que eu escravizar elas, do que eu ser um ditador, do que eu ser um tirano. Por que o tirano, o ditador consegue êxito? Porque ele tem elas, as pessoas, em suas mãos. Por que os soldados na época de Hitler fizeram aquela barbárie? Que não foi Hitler que fez, ele enviou os seus para fazer, seus exércitos, ou dos judeus, os holocaustos. Porque eles estavam controlados sobre, obviamente, as suas rédeas. E se não fizesse aquilo, sofreriam. Mas se tivesse uma maneira deles se rebelar, eu tinha toda certeza, se tivesse uma maneira de se rebelar contra Hitler, se rebelariam. E Deus deixou, no caso, Satanás se rebelar para mostrar o tamanho da sua justiça. Os outros anjos devem ter percebido. Deus é bom, porque realmente Ele deixa, se nós quisermos fazer coisa errada, fazemos, mesmo que tenha uma consequência. A palavra de Deus nos diz que tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Então Deus deixou, obviamente, o livre-arbítrio, até para os anjos. Então, na realidade, a essência de Deus, o que Deus quer é que todos se salvem, é que todos tenham bênção, é que todos façam bem, mas não fazem. Escolhe o mal. E a essência de Deus, no princípio, no início de tudo, Deus fez o homem e a mulher para fazer o bem, né? Para ser pessoas boas. Bem como seus anjos. Mas, infelizmente, saiu alguma coisa errada. Não que saiu alguma coisa errada, é que Deus permitiu mesmo. Porque Deus poderia controlá-los. Dizer, não, vocês não vão se rebelar contra mim, eu vou limitar vocês aqui. Mas ele foi justo nessa parte. Diferente do homem que procura sempre controlar as massas para ter o poder. Deus não precisa controlar ninguém para ter o poder. Basta que as consequências aconteçam para aqueles que fazem as coisas erradas. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Não é preciso Deus forçá-los a estar em sua presença. Os próprios atos que as pessoas tomam têm as suas consequências, boas ou más. Depende, obviamente, da sua atitude. Mas vamos voltar ao versículo. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Porque ele afundou sobre os mares, né? Fundou sobre os mares. Então ele fundou sobre os mares a terra. Claro, debaixo das águas nós temos terra, não temos? Pois é. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Olha que interessante, ele afundou lá embaixo da água, tem terra. E a terra às vezes não é tão firme, é fofa. Nos rios ele firmou. Geralmente a terra debaixo dos rios é um pouco mais firme. Enfim, mais ou menos nesse sentido. Quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Então Davi diz o seguinte, olha, Deus criou tudo, nós devemos adorar o Senhor, nós devemos ser fiéis a Ele em ato de gratidão. E a gratidão é nós sermos puro de mão e limpo de coração, não entregar-se a alma à vaidade e nem jurar enganosamente, porque assim nós estamos agradecendo, obedecendo. E aí a grande pergunta, você vai morar no Monte Santo do Senhor? Você vai estar no centro da vontade de Deus, da bênção, da prosperidade? Você quer, você deseja, você almeja? Ok. Outra indagação. Você é limpo de mão? Puro de coração? Mas o que vem a ser limpo de mão? É você não colocar a mão onde não se deve. Não pegar aquilo que não se deve. Não obrar, não fazer coisas que não se deve. Com a sua mão você peca em muito. Você furta,
Você faz maldade para o próximo. Com a sua mão você coloca em lugares que não se deve colocar, né? Sua mão você peca. Por isso que Jesus, certa feita, disse: se a sua mão pecar, corta. Não é para cortar, não é para você pegar uma faca e cortar literalmente. Está falando simbolicamente. Quer dizer, se você vai furtar, desvia a sua atenção. Coloca seu foco em Cristo. Se você vai enganar alguém, tem esse desejo, tem esse pensamento, procure a ajuda de Deus. Procure se desviar ao máximo. E assim configura a limpeza de mão. Limpeza de mãos configura também você estar limpo, não de uma maneira hipócrita como fez Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Jesus é inocente, não vejo nada contra o Senhor, eu lavo minhas mãos, o que vocês quiserem fazer. Mas não fez nada para defender Jesus. Não é essa limpeza, isso aí é hipocrisia. Isso aí é pecado, isso é imundícia nas mãos. Pureza de mãos pode significar também exatamente você não ter o sangue inocente sobre as suas mãos. Você ganhar almas para o Senhor. Configurar aquilo que Ezequiel disse. Se você pregar para alguém e essa alma se arrepender, Deus livrará o sangue dessa alma das suas mãos. Se você não pregar para essa alma e essa alma se perder, Deus vai requerer de você o sangue dessa alma das suas mãos. E se você pregar e essa pessoa não ouvir, Deus também vai te livrar do sangue dessa alma, porque você pregou. Você tem essa tarefa. Então, limpar de mãos também é isto. E você tem as mãos limpas? Você tem pregado o evangelho para as pessoas próximas da sua família, né? Ou vizinhança, as pessoas próximas de você, do seu rol de amizade, etc. Porque o próximo é este. As pessoas que você vê tem a oportunidade de falar pelo menos, Jesus te ama. Pelo menos Jesus quer dar vitória. Você tem feito isso? Se você tem feito isso, você está com as mãos limpas. Você não tem furtado, não tem enganado, não tenha assinado falsamente, não tenha feito aí um ato de estelionato, você não tem falsificado assinaturas, falsidade ideológica, são crimes, dá para fazer com a mão. Você não tem assinado aí coisa equivocada para prejudicar o próximo, assinado, por exemplo, você trabalha na esfera pública, algo que vem a roubar da nação e que configura a corrupção, passiva, ativa, dependendo do caso. O que você tem feito com a sua mão? Sua mão é para louvar a Deus ou é para louvar a si mesmo, ao homem, fazendo até mesmo perversidades? A sua mão é para cumprimentar sinceramente as pessoas ou é para, de fato, esganar as pessoas? O seu tapa nas costas é de ajuda ou é tapa de gente maldosa? Tem tanta coisa para a gente meditar com as mãos, na verdade. Pensa a respeito. Você tem mexido nas coisas sacras, como parece o rei. Apareceu aquela mão misteriosa para ele, como é narrado lá em Daniel. Você tem mexido nas coisas que não é para mexer. O rei e os seus que trabalhavam para ele foram lá pegar as coisas sacras do templo que não poderia mexer, que eram só os sacerdotes. Houve uma consequência. Às vezes você está mexendo coisas ocultas que não é para eu mexer, coisas sagradas que competem a outras pessoas. Enfim, se nós formos meditar para limpeza de mãos, é coisa que vai, né? É extenso a vista. Que Deus possa te alertar acerca disso. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, aí é um outro problema, um outro patamar, uma outra configuração. O que é coração? É esse órgão aqui que pulsiona o nosso sangue, faz nós viver, fica batendo? Não. Coração, quando fala na Bíblia, é a mente, é o espírito, a consciência que você fala. Por que comumente fala de coração? Porque no tempo passado, o coração estava associado à mente, já que ele é o cerne de tudo, o centro de tudo. Sem os batimentos cardíacos, você não vive, né? E no campo também
da comunhão com Deus. Se você não tiver a consciência pura, santa, você não vive, tá? Então, quando eu falo coração, é mente. Então, puro de coração. Você é puro, um coração puro, uma mente pura. A Bíblia nos diz que tudo é puro para os que são puros e tudo é impuro para aqueles que são impuros. E você tem praticado isso ou tem suspeitado mal? Você tem, de fato, um coração contrito, quebrantado, que não busca seus próprios interesses, que não folga com a justiça, mas com a verdade, que pensa em falar com sinceridade. Você tem um coração sem maldade, não ingênuo, mas sim sincero e como de uma criança, inocente, pronto para perdoar, pronto para amar, pronto para fazer as pazes, para viver bem para com o seu próximo. Um coração que não usa de engano para enganar o seu próximo, um coração que não usa de engano diante da congregação. Como é que é o seu coração? É um coração, de fato, temente ao Senhor? Já que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Se você é sábio, você tem um coração temente. Você tem um coração puro. Você tem mãos limpas. Como é o seu pensamento? É maquiavélico, vontade, todo dia de fazer mal a alguém, enganar alguém? Qual será a meta do dia? Enganar quem? Infelizmente, temos pessoas assim, né? Que batem recordes, meta. Está até no livro dos recordes, os Guinness Book, de tanta maldade que faz ao próximo. E tem prazer, prazer mórbido. Seria aí os sádicos, inclusive da fé. Tem prazer em ver os irmãos sofrendo. Esses não entram no reino de Deus. Esses não estarão no lugar santo. Como já diz a palavra, é santo. É necessário santo ser. Em Apocalipse nós temos a evidência dizendo que lá não entra nada que contamina. E um coração impuro contamina. E uma mão suja, sórdida, contamina. Mas, lembrando, mão suja, como estava dos discípulos, eu tinha lavado a mão, ou porque ele tinha lavado o prato direito, e os fariseus criticaram, não é essa mão suja. Isso é algo literal, é simbólico. Aí Jesus revidou dizendo para os fariseus, olha, vocês estão criticando porque a minha mão não está lavada, porque não lavamos talher, porque não lavamos prato, mais ou menos nisso. Na norma de etiqueta, de costume judaico, e que persiste até hoje, né? Mas vossos corações estão cheios de rapina, cheios de sujeira, que fala a vossa boca, está cheio o coração, só perversidade. Tá? Então, a pureza das mãos, de fato, é nesse contexto, né? Literal, bem como a pureza do coração. Que não entrega a sua alma, sua sede de sentimento, à vaidade. O que é vaidade? Tudo que é vão, tudo que é de balde. Já disse o pregador em Eclesiastes, Salomão, que tudo é vaidade, filho de Davi, né? Tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade. E aí você vai dizer que é vaidade? A religião às vezes prega para você dizendo, olha, isso é vaidade, é pecado, isso é vaidade, é pecado. Então não vamos nem mais viver, porque tudo é vaidade. Ah, olha, você tem que se portar de uma maneira um pouco mais modesta, né? A Bíblia fala, aí o modesto que eles interpretam às vezes é você estar bem pronto, no sentido de estar com a roupa toda que lhe tampe, não estar barbudo. Isso configura para eles um não ser vaidade. Mas não é isso. Vaidade é tudo que é vão, como já disse. Tudo que é frívolo. É frivolidade. Mas o que vem a ser isso? Então o que é, o que não é? O que é costume, o que é doutrina? A questão da vaidade. E o que está dizendo aqui, não entregar sua alma à vaidade. É colocar, meus caros, as coisas dessa vida acima de Deus. É colocar os interesses dessa vida, os bens materiais, se preocupar com os bens materiais, aquilo que fez Marta, aquilo é vaidade. É vão aquilo. Passa. Ficar ocupado com as tarefas caseiras, domésticas. Ainda que tenha que estar, né?
Também não podemos ir ao exagero, achar que, não, então não vamos lá limpar a louça, limpar a casa, não vamos fazer mais nenhuma tarefa. Não, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que tem momento para tudo, e até mesmo o Eclesiastes diz, há momento para tudo debaixo do sol. Tem momento da oração, tem momento de se consagrar, tem momento de estar com Deus. E se você fica só nas coisas dessa vida e esquece desse momento, acabou-se. Isso é entregar sua alma à vaidade, entregar os prazeres dessa vida, fazer aquilo que a sua carne, o seu corpo gosta, e não crucificar a sua carne. Então você tem entregado a sua alma à vaidade ou não? Ah, eu não tenho entregado a alma à vaidade, olha como é que eu me porto na minha indumentária, na minha veste, olha como é que eu converso, olha como é que eu, tá? Você tem conversado com o Senhor? Ou você tem conversado de outros assuntos, criticando mais os outros do que falando realmente do Evangelho? Você tem lábios puros? Você tem mente pura, coração puro, mãos puras? Se você tem, você não está caminhando vão, ou você não está se entregando à vaidade. Está colocando Deus em primeiro lugar, sabendo que Deus vai acrescentar todas as demais coisas. Isso é configurar a vaidade. Ah, mas a vaidade não é luxo também? Brincos? Se a pessoa colocar aquilo acima de Deus, é. E é até, digo mais, idolatria. Virá uma adoração, uma devoção a um Deus, né? Um Deus, a própria pessoa. Pode ser o narcisismo ou a Narciso, de tanto olhar para ele, admirar ele, endeusar ele, acabou morrendo entre tanto olhar no espelho, né? Como diz o conto, o mito, Narciso. Por isso que advém daí a narcisismo, que quer dizer egoísmo, né? E nem jura enganosamente. Na época de Davi poderia julgar, né? Jesus disse que é bom que nem jure nem para o céu nem pela terra. Jesus a gente já vê uma nota, melhor dizendo, uma outra norma, uma outra lei, para não jurar, não fazer perjúrio. Mas aqui na época de Davi era jurar. Mas na realidade a gente pode traduzir isso para honrar os seus próprios compromissos. Quando jura, não jura, nem jura enganosamente, é de fato você dizer o seguinte: eu prometo isso e vou cumprir. Não é como fazem muitos políticos ou pessoas que trabalham de uma maneira realmente leviana para enganar e não se importam com o sofrimento do próximo. E você não tem jurado enganosamente, você tem prometido para alguém algo, mas faz um outro ou não faz. Isso aí é jurar em vão. Você tem que honrar os seus compromissos. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Tiago, né? Perdão. Que a sua palavra seja sim, 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 não, 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 né? Ou sim, 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 ou não, não, não. Passando disso é o quê? Procedência maligna. Quando você descumpre seus compromissos, você está dando lugar ao maligno. Quando você compra algo e não paga, você está dando lugar ao maligno, porque você jurou que ia pagar, mas não pagou. Né? Tomou algo emprestado, mas disse que ia pagar, mas não pagou. Pediu para alguém comprar algo para você porque não tinha o crédito liberado. E aí, chega lá, tem 4, 5, 6 prestações para honrar com o seu compromisso, você não paga uma, duas e não paga. Lembrando que há uma exceção à regra. Se a pessoa teve algum percalço, algum prejuízo no caminho, né, não conseguiu pagar porque de fato alguém não pagou ela ou porque ela foi enganada, é uma outra coisa. Mas tem gente que já vai nessa maldade. Às vezes toma emprestado do banco, sabendo que não tem condições de pagar ou de fato cumprir com as suadas prestações, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, e arrisca a si mesmo. Isso é pecado. Isso é erro. Errar o alvo. Errar o alvo é o quê? É jurar enganosamente. Não, jurou ali, confirmou, inclusive assinou, né? Assinou em cartório que ia cumprir com aquilo, mas não cumpriu. Fez a sua rúbrica lá no contrato e não cumpriu. E tem tantas outras coisas que juramos enganosamente e que não cumprimos. Até mesmo às vezes, eu juro permanecer fiel até a morte do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mas não se faz. Chega um determinado
tempo ou no andar da caminhagem, a pessoa começa a retroceder, começa a fazer coisas equivocadas, tá? Poderia meditar mais sobre isso, mas o tempo não nos espera. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Então é fazer essas 4 coisas, né? Limpo de mão, puro de coração, não entregar sua alma à vaidade e nem jurar enganosamente. Parece fácil, mas na prática é bem difícil. No entanto, Deus vai lhe dar a bênção se você estiver se esforçando, porque às vezes é complicado cumprir tudo, né? No entanto, Deus olha pelo seu interesse, pela sua boa vontade, pela sua sinceridade. Mas vale ser sincero, lembre isso. Mas vale ser sincero com o Senhor do que ser balança enganosa, do que ser um Judas Iscariotes, do que fazer aquilo que Jesus certa feita disse. Disse que ia cumprir, teve um rapaz que disse que ia cumprir, ou que ia num determinado lugar, e não foi. O outro disse que não ia e foi, mas acabou. Então esse segundo, mesmo que sendo uma mentira, entre aspas, sendo justificado, porque de fato ele não só descumpriu algo que ele prometeu, mas ele foi e indo era um benefício para ele. Então, muitas das vezes, Deus compreende, às vezes a gente pode dar uma decisão, fazer algo errado, mas depois mudar, ou tentar mudar para melhor, ou fazer coisas que alegram ao Senhor. Aí ele vê, ele sabe, ele perdoa, ele ajuda. Agora, o que Deus não quer de fato é uma pessoa leviana, pecador contumaz, uma pessoa que tem realmente resistência ao Evangelho, que só vive de lábios, já que a sua aparência é importante para ele, mas a essência não. E Deus disse que o que ele importa, o homem com a mulher, é com a sua essência. Porque muitos me honram de lábios, mas poucos hão de me adorar, né? Aliás, ele cita o que o profeta Isaías disse: muitos estão me honrando de lábios, mas o coração está distante. Então, esse receberá a bênção do Senhor. Qual é a bênção do Senhor? Prosperidade, shalom. Não só ausência de guerra, mas paz, gozo, alegria e tantas outras coisas mais. As promessas que Deus tem na sua palavra. E a justiça de Deus, da sua salvação. O que é a justiça de Deus? Aquele que é reto, dá a cada um que é seu. As promessas, lá em Apocalipse diz que tem um livro das obras, né? Cada um vai receber de acordo com as suas obras. É isto. E salvação também aqui na terra. Bênçãos também aqui na terra. Maravilhas também aqui. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. É uma geração que busca, né? Davi dizia que a sua geração é a geração buscadora a Deus, né? O que buscava o Senhor. E nós temos várias evidências bíblicas dos profetas, principalmente, para buscarmos ao Senhor. Buscar-me-eis, me encontrareis como me achar de todo o coração, Jeremias 29, né? 33:3, que diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Por aí vai, né? Nós temos, de fato, a exortação dos profetas para buscar o Senhor. E vimos que teve muita geração que buscou o Senhor. Nós podemos ser a geração abençoada do Senhor também. Porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos, e os séculos não foram consumidos. Mas basta buscar a face do Senhor. Se não buscar, não tem como ser a geração abençoada, né? Que busca o Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó as entradas, essas, entradas eternas, e entrará o Rei dos céus. Quer dizer, abra-se as portas, abre-se os caminhos, levanta as portas, que o Rei da Glória vem chegando. Ou seja, abre o seu coração. Abre, de fato, a sua mente, para que Deus trabalhe no seu coração, para que o Senhor permaneça na sua vida. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso de guerra, ou na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. O Senhor quer entrar, fazer morada na sua vida. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória, olha o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor quer fazer morada na sua vida, plenamente. Então abra seu coração, passa a praticar a sua justiça. E ali também Davi está falando de algo simbólico e profético, no sentido de ser exatamente
aquilo que ocorreu com Cristo quando ele morreu, ressuscitou e assentou à destra de Deus Pai, né? Que ele voltou ao seu lugar novamente. Porta da salvação, as portas de entrada, entrou lá dos portais e tal. Bem isso. Mas, simbolicamente, nós somos o templo do Espírito Santo e que temos que dar, então, abertura para o Espírito Santo morar na nossa vida, né? Em Apocalipse é falado que Jesus disse, né? Relatado por João, que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir e deixar eu entrar, eu farei morada e cearei com ele comigo. Quer dizer, Deus abençoará por completo se você abrir. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. É isso que a palavra nos diz. Então ficamos com essas reflexões. Para sermos santos, para sermos abençoados, melhor dizendo, é necessário ser santo. Para deixarmos o Espírito de Deus entrar na nossa vida, é necessário fazer por onde? Obedecer a doutrina do Senhor. Como já vimos aqui. Vamos à oração. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por essas palavras, por nossos pecados, nossas falhas. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, cura todas as enfermidades, abençoa, Senhor, nossos lares, nossa família, salva, liberta, transforma. Conceda a tua misericórdia, nos dá direção, força para sermos fiéis a Ti. Ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a andarmos na tua reta conduta, andarmos no teu reto caminho, a ter o coração puro, a ter mãos puras, não andar enganosamente, jurando enganosamente, e não cedendo à vaidade, que é a vanglória, que é de fato nós colocarmos o eu ou as coisas dessa vida acima de Ti. Meu Deus, meu Pai, ajuda nós a cumprir a Tua palavra para sermos não só abençoados, mas temos o principal, a salvação, a vida eterna. Em nome de Jesus, abençoa cada um, conceda a vitória, para o lar, a família. Vitória no sentido, nas áreas dessas pessoas. Seja a área afetiva, emocional, física, material, social, conjugal, financeira, profissional, espiritual principalmente. Trabalhe, haja, em nome de Jesus, concedendo o que cada um necessita e almeja, confortando os corações, ajudando-nos a sermos firmes e fortes na Tua presença, para recebermos o galardão, já que o Senhor nos diz, a Sua palavra, que aqueles que Te buscam serão galardoados, que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Então nos conceda o Teu galardão, a Tua bênção, o Teu prêmio, que é, de fato, prosperidade nessa vida e no futuro a vida eterna. Assim Te agradecemos, certo da Tua vitória, certo da Tua bênção sobre a nossa vida, certo que o Senhor ouviu nossas orações e que o Senhor abençoe a todos que estiveram aqui conosco ou que estarão aqui conosco nessa live. Confirma a grande bênção, a grande vitória. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Então, isso foi mais um devocional. Até a próxima. Dê o seu like. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo devocional.